no ar o nosso programa MDA Live. É com grande alegria que eu venho aqui, gente, falar que eu estava com saudade de vocês e falar para você não perder o programa, que hoje ele está muito especial. Vamos falar de um assunto muito importante, a saúde do nosso intestino. Você tem cuidado do seu? Vamos saber como prevenir o câncer, que tem sido um dos maiores, tirando o câncer de mama entre as mulheres. Vamos ter também a Milena Turistana, a Dona Rô na cozinha, a palavra de Deus que edifica e nos fortalece. Então fique por aqui, não saia daí, que o nosso programa está muito especial. E para começar, vamos com esse louvor abençoado com a nossa banda mundial. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera
escapio, descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Glória a Deus! Que louvor maravilhoso! E agora eu vou chamar um VT, os melhores momentos da nossa concentração de fé. Acompanhe. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível. Quando a família se une em oração, Deus transforma histórias. A concentração de milagres na Igreja Mundial do Poder de Deus no Paraná reuniu centenas de pessoas em um dia marcado pela fé, comunhão e pelo agir do Espírito Santo. É um momento mais especial do mês, que é a Santa Ceia, e para as famílias que a gente pode estar buscando por aqueles que estão perdidos, aqueles que estão... Não consegue ainda, não tem força para poder vir buscar a Deus, para poder se libertar, para poder, às vezes, estar com o coração machucado, magoado. Então, esse é o momento que a gente pode estar aqui entregando eles no amor de Deus e sabendo na certeza de que Ele vai recuperar, de que Ele vai trazer de volta, de que Ele vai sarar, e no nome do Senhor Jesus. Se não fosse essa obra, o Deus dessa obra, o Deus que está na vida do apóstolo, eu não estava aqui, a minha família não estava de pé. A imposição de mãos representou a declaração da bênção de Deus sobre cada família, fortalecendo a esperança de um novo tempo de paz, proteção e prosperidade espiritual. Cheia do Espírito Santo, cheia de bênção, cheia de graça para a família. Cura e salvação para a família toda. Eu tenho certeza que, através dessa imposição de mão, cada um vai se libertar e que tem um coração de pedra vai se transformar em coração de carne, para a glória de Deus. E eu vou ver minha família salva. Em um dos momentos mais marcantes da reunião, o bispo Daniel Correia e sua equipe de fé dobraram os joelhos diante de Deus, apresentando os lares de cada um que se fez presente naquele lugar. Senhor, que o teu poder chegue até ele agora. Chegue, Pai, em forma de cura. Venha transplantar. Sim, venha regenerar, meu Pai. Venha curá-lo, venha remover o câncer. Venha remover essa enfermidade. Talvez nem mesmo os médicos, a medicina saiba o que ele tem, mas o Senhor é o médico dos médicos. A tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor é o Deus que nos sara, o Deus que nos cura. Então cure agora esse familiar, liberta ele, meu Pai. A palavra ministrada trouxe direção, fortalecimento e renovação para todos os presentes, mostrando que quando Deus é o centro da família, há esperança, recomeço e vitória. Perdoe-se a si mesmo. Pare de ficar se martirizando. Pare com esse pensamento: será que Deus vai ouvir minha oração? Eu fiz isso no passado, eu era isso, eu fiz mal, eu fiz coisas assim terríveis. Você tem certeza que você é nova criatura? Sim ou não, gente? Você tem ódio ou raiva do passado que você era? Você não quer mais aquilo para você? Você não consegue mais se ver naquela condição? Então creia que hoje você é uma nova criatura. Durante a reunião, muitas pessoas relataram bênçãos e respostas de oração. Os testemunhos revelaram a importância desta obra na vida de quem participa. Famílias fortalecidas, vidas restauradas e a certeza de que Deus continua operando grandes milagres. A Santa Ceia encerrou a reunião em comunhão com Cristo, renovando a aliança de fé e reafirmando que somente na presença de Deus a família encontra força para vencer os desafios da vida. É um avivamento, né? Que essa obra tem vivido, Igreja Mundial do Poder de Deus, em todo o estado do Paraná. E hoje aqui, como você vê aí, uma multidão, pessoas vindo de todas as partes. Tivemos também os irmãos das clínicas que nós estamos adotando, ajudando, muitos foram abandonados.
desprezados pelas famílias, por não acreditarem na mudança. E a palavra hoje foi essa. Quando há uma conversão, o passado é esquecido, nós devemos nos perdoar e rejeitar e negligenciar qualquer acusação, qualquer tipo de comparação e desconfiança. Quando nascemos de Deus, nova criatura somos. E hoje foi um domingo de Santa Ceia maravilhoso. Vem pra cá, pastora Jaque. O povo tem que vir, né? Tem que vir. Nada melhor do que começar a semana buscando a presença de Deus, para nós nos fortalecermos, começar uma semana abençoada. A gente sabe que a gente tem passado por momentos muito difíceis, tempos difíceis, então nada melhor do que estar buscando a presença de Deus em oração pela nossa casa, nossa família, pedindo, claro, a proteção de Deus. A novena da família segue transformando vidas, fortalecendo lares e levando esperança a todos que participam. Uma obra que tem sido instrumento de Deus para restaurar famílias, renovar a fé e testemunhar que quando a oração, Deus age. E o convite permanece aberto para que cada vez mais famílias vivam essa experiência de fé, comunhão e milagres. Participe você também de uma concentração, todos os domingos em 3 horários, às 9, às 15 e às 18 horas. Rua Nilo Cairo, 350, esquina com a Dr. Favre, no centro de Curitiba. Muralhas vão estremecer. Glória a Deus. Acabamos de assistir os melhores momentos aí da nossa reunião, que acontece todos os domingos, da nossa sede estadual. E vocês que nos acompanham, o nosso convidado todo especial para estar conosco. E agora aqui nos nossos estúdios, vamos receber o Dr. Júlio Luckmann, neurocientista, professor universitário da PUC, especialista em intestino e o autor do livro O Código da Eubiose, 21 dias para resetar o seu intestino e viver leves todos os dias. É o maior influenciador digital do Brasil em saúde integrativa, com mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer enorme estar aqui com o senhor hoje para falar de um assunto tão importante, a saúde do nosso intestino. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho. Doutor, para começar, como que nós devemos cuidar do nosso intestino? Como eu sei que tem alguma coisa de errado? Quando a gente vai olhar um pouco para a história da humanidade, a gente vai perceber uma mudança bastante severa nos últimos 100, 150 anos em relação à nossa alimentação. Nós saímos de uma alimentação bastante natural, muita fruta, muita verdura, muita comida de verdade, para um processo em que nós passamos a ter muita coisa industrializada. Claro que o processo de industrialização ele trouxe alguns benefícios. Nós eliminamos alguns germes, algumas bactérias, as pessoas morriam de diarreia antigamente, né? O que hoje não tenha, mas tem muito menos. Então, nós evoluímos em algumas coisas, só que isso impactou de maneira bastante contundente na saúde do nosso intestino. Então, a gente nunca teve na história da humanidade um quadro como nós temos hoje, com tanta doença de Crohn, com tanta diverticulite, com pessoas com tantos cânceres, principalmente de cólon, né? Problema de constipação. Então, tudo isso envolve uma mudança no nosso estilo de vida. O fato de nós estarmos envelhecendo mais também trouxe uma série de problemas que uma pessoa que morreu aos 40 não tinha, hoje a gente aos 60 vai ter, né? Então, é um quadro novo, é uma forma de olhar para o intestino diferente. E a gente passou a efetivamente olhar para esse intestino também de maneira mais recente. Nós não tínhamos exames antigamente que conseguissem olhar dentro do intestino. Hoje eu consigo colocar a pessoa dentro de uma máquina e ver o que está acontecendo em tempo real dentro desse intestino, né? Então, assim, nós estamos num quadro muito diferente hoje. Hoje, tirando o câncer de mama, o câncer do intestino é o que mais acontece. Sim, do sistema digestório, nós temos 2 tipos de câncer que são bastante comuns, o câncer de estômago e o câncer de intestino grosso. Se for comparar com os tipos de cânceres que afetam as mulheres, o câncer de intestino, o câncer do sistema digestório, ele está em segundo lugar.
mas em termos de mortalidade, ele está ali entre o primeiro e o segundo, batendo muito de frente. Porque quando a gente vai pensar no câncer de mama, o câncer de mama, ele é muito mortal, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Só que ele acontece numa fração menor do que a quantidade de cânceres que nós temos no intestino, né? O câncer do intestino, em números, é muito maior do que o câncer de mama. O que o câncer de mama consegue, digamos assim, ficar na frente na lista é a imortalidade. Ele é muito mais mortal, né? E esses tempos, ano passado mesmo, a gente ouviu falar bastante de pessoas com câncer do intestino. Eu mesmo estava falando com o doutor antes de começar o programa, que eu tenho uma amiga que ela colocou na cabeça dela que ela estava intolerante à lactose. Que tudo que ela comia, ela passava mal. Ela falava, eu não posso tomar leite, eu não posso isso, porque eu tô com alguma alergia, eu acho que eu fiquei intolerante. Enfim, se passar um ano e ela com aquelas dores, e ela achava que era o leite, essas coisas assim, pão. Ela falava assim, o pão que machucava muito, doía muito o estômago dela. Ela emagreceu de uma hora para outra, perdeu 10 quilos, e achando que era alguma coisa normal. Até que ela ficou uns 15 dias sem conseguir ir no banheiro, foi onde foi o auge da dor dela. Quando chegou, ela estava com um câncer no intestino já de um grau muito avançado. Você vê que a gente coloca, às vezes, como é importante ir ao médico, fazer o diagnóstico. A gente coloca uma coisa na nossa cabeça achando que é e não tem noção do grau, o quão perigoso pode ser, né, doutor? A gente costuma normalizar muito a dor, né? Hoje em dia a gente escuta muito as pessoas falando assim, eu passei pela menopausa e o meu intestino ficou mais lento. Então é normal que seja assim. Não é normal que seja assim. Eu nasci assim, já é de família, já é... É, algo assim. E o câncer de intestino, ele é um câncer que leva muito tempo para se desenvolver. A gente não tem um câncer de intestino se desenvolvendo em 6 meses. Isso não existe. O câncer de intestino, ele leva de 2 a 5 anos para se desenvolver, ou seja, nós temos uma margem de tempo relativamente grande para buscar ajuda. Não é uma coisa que a gente pensa assim, isso aqui é desesperador, em 2 meses a pessoa vai morrer. Não é assim que funciona. Tanto que os exames que a gente faz, a recomendação dos exames, como o caso da colonoscopia, por exemplo, são de 5 em 5 anos. Ou seja, dá tempo da gente ver muita coisa. Só que aí entra essa questão, né? Eu vou pegar o exemplo aqui do meu pai. Meu pai teve câncer de intestino, teve que fazer a ressecção, né? Tirar um pedaço do intestino. E a gente sempre em cima, pai, como é que estão os exames e tal. E ele, que teve câncer de intestino, ficou 10 anos sem fazer o exame do intestino. Ou seja, isso é o tipo de coisa que é imperdoável e inegociável, né? Se você já tem uma ascendência ali, pai, mãe, irmão, ou coisa do gênero, ao invés de fazer esses exames ou esses acompanhamentos a cada 5 anos, o ideal é que a gente faça no máximo a cada 2 anos. Por exemplo, eu nunca tive nada de intestino, mas o meu irmão mais novo teve câncer, o meu pai teve câncer, o meu avô teve câncer. Qual a probabilidade genética de que eu tenha um gene assim? Então, a cada 2 anos, regularmente, eu faço o exame do intestino. E geralmente a gente começa com qual idade, doutor, fazer esse exame? Se você tem um histórico genético na família, a partir dos 30 anos já faz sentido a gente fazer pelo menos uma colonoscopia a cada 5 anos. E após os 40 anos é obrigatório, a cada 5 anos fazer pelo menos uma colonoscopia. É que as pessoas reclamam muito porque o exame é complicado, é difícil, é perigoso, e não é nada disso. O exame é super simples. O preparo, sim, ele é chato, porque a gente precisa tomar ali alguns medicamentos para limpar esse intestino. Então, a gente induz uma diarreia, mas isso é coisa de 4 horas, 5 horas. Vai fazer a cada 5 anos também. E a pessoa não vê nada, porque quando você vai fazer o exame, a gente recebe propofol na veia, né, que é uma substância que faz a gente dormir em 2 minutos. Você não vê absolutamente nada, não sente absolutamente nada. Então, não há uma justificativa plausível para as pessoas não fazerem o exame, né? Doutor, quais são as principais causas que pode causar esse tipo de câncer? Genética, alimentação? Quais são, doutora, as principais causas? Antigamente, a gente achava que a causa genética era uma das principais. Hoje, a gente sabe que menos de 4% da incidência de casos de câncer no sistema digestório tem fundo genético. Ele existe e a gente tem que tomar cuidado, mas ele é muito pequeno.
O principal fator hoje de risco é estilo de vida. É o que você coloca para dentro do intestino. Vou lhe dar um exemplo. Se uma pessoa tem um consumo regular de álcool, o álcool, por si só, ele já é uma substância muito tóxica. Não existem níveis seguros de álcool. Ah, eu bebo socialmente. Isso não existe. Se você está tomando álcool, você está correndo um risco. O álcool é uma substância que o nosso corpo não consegue mandar embora. Ele precisa metabolizar isso para tornar ele molhável para que ele seja mandado embora pela urina. E a substância que o nosso corpo produz, que é o acetaldeído, ele é 20 vezes mais tóxico e 400 vezes mais cancerígeno do que o próprio álcool. Então você imagina um tecido que é extremamente sensível, como é o caso do intestino, que sofre uma lesão na sua construção genética, e nós fazemos isso todos os dias. Nós produzimos diariamente mais de 100 mil células cancerígenas todos os dias. Então, o nosso corpo já produz isso. Imagina você amplificar isso 400 vezes. Junto com isso, carnes processadas, excesso de sal, excesso de condimentos. Então, o estilo de vida, ele é responsável por praticamente 96% dos casos em que a gente tem algum tipo de câncer. Existem também situações em que a pessoa sofreu um acidente, bateu a região e desenvolveu um câncer. A pessoa pode ter infecção com uma bactéria. Hoje a gente já sabe que alguns tipos de vírus, inclusive o coronavírus, é capaz de alterar a microbiota e a construção desse tecido. Ainda nós não sabemos, mas há uma probabilidade muito grande de que isso possa gerar, por exemplo, um câncer com o passar do tempo. Então existem todas essas causas, mas somadas elas dão ali 4, 5%. Muito O pouco, estilo de né? vida é o principal hoje. Exercício físico, alimentação. Sono. Tem algum sono também? Tem algum tipo de alimentos que pode evitar, que pode ajudar, e tem também os que pode prejudicar? Como o senhor falou, né? Já os processados, refrigerante também faz muito mal, né, doutor? Infelizmente, inclusive profissionais da área de saúde fazendo propaganda para Refri Zero, né? Hoje saiu um estudo agora dia 15 de julho, portanto bastante recente, mostrando que o uso, por exemplo, de refrigerantes do tipo light, diet ou zero são piores para a microbiota e piores para o intestino do que o refrigerante tradicional. Evidente que isso aqui não é uma defesa no sentido de use o tradicional, né? Mas os condimentos, os conservantes que nós temos ali, eles alteram de maneira muito significativa a nossa microbiota. E às vezes a gente pensa assim, puxa, mas a microbiota são bactérias. Eu vou cuidar de bactérias agora? Então, para cada gene que o nosso corpo carrega, nós temos outros 9 genes vivendo em nós que não são nossos, dos quais nós dependemos para poder sobreviver. Sim. Por exemplo, as vitaminas, vita, vida, amina é um grupo químico, então as vitaminas, o corpo humano não produz nenhuma, absolutamente nenhuma. E todas dependem de bactérias ou para serem produzidas ou para serem absorvidas. Por exemplo, se a gente não tem uma vitamina B12, a vitamina B12, além de proteger o nosso intestino, ela é responsável, por exemplo, pela absorção das demais vitaminas. Ou seja, se eu não tenho B12, eu não tenho nada. Acabei de tomar antes de vir no programa. Coloquei a minha aqui já na linguinha, já tomei. Por isso que ela é tão importante, né? Então, dos alimentos que nós temos hoje, que são extremamente importantes, os alimentos fibrosos, porque as fibras, elas fermentam durante o nosso processo digestivo, e a fermentação alimenta as bactérias boas, cria uma camada de proteção entre o tecido do nosso intestino e as bactérias, que é o que a gente chama de lumen intestinal, e elas, nesse processo de fermentação, elas produzem um tipo de gordura, que nós chamamos de butirato, acetato, propionato, que protegem o nosso intestino, por exemplo, do câncer. Então, tudo que tem muita fibra. Agora, pensa numa média brasileira. A média brasileira, hoje, é de consumo de 8 gramas de fibra por dia. Nós deveríamos estar consumindo entre 30 e 60. Ou seja, nós não estamos consumindo nem 1/3, nem 1/4 do que nós deveríamos estar consumindo hoje de fibras. Então, a nossa alimentação via fast food, muita coisa que a gente precisa de preparo rápido. Você chega em casa, eu entendo isso, né? A gente tem uma rotina hoje muito diferente do que você tinha no passado. Puxada. Mas, a pessoa chega em casa hoje, o que ela quer? Ela quer colocar uma coisa no micro-ondas, esquentar em 2 minutos, comer e tá resolvido.
Só que a nossa saúde não funciona assim, né? Infelizmente. Nada melhor do que os alimentos saudáveis, verduras, legumes, fibras, isso daí que o senhor está falando. E geralmente, a gente sempre ouve falar que o nosso intestino ele é o segundo cérebro Sim. do nosso corpo. Isso é verdade? Olha, em termos de potência, se a gente for pensar em quantidade de neurônios, nosso cérebro tem 86 bilhões, né, de células nervosas, enquanto o nosso intestino tem 500 milhões. Então, em termos de quantidade, o cérebro ganha, claro. No entanto, se você for olhar as vias de comunicação, de cada 10 vias que comunicam cérebro e intestino, 9 são saindo do intestino para o cérebro. Então, quando o intestino não está legal, o cérebro com certeza não estará. Então, em termos de importância, o intestino ele é mais importante, né, o sistema chamado sistema nervoso entérico, do que o próprio cérebro. Inclusive, a gente pode sofrer um acidente e ter morte cerebral e continuar o corpo vivendo. Mas se o intestino morrer, o corpo se foi. Então, tem uma importância muito grande, né? Então é importante, muito importante, fazer os exames a cada 5 anos, uma alimentação saudável, frutas. Eu vi muito o senhor falar que a gente tem que comer uma maçã por dia. É importante a maçã, doutor? O que ela faz, o que ela ajuda? A maçã, ela tem um tipo de fibra que é um dos poucos tipos de fibras que nós temos na natureza que servem de alimentação para as bactérias e ainda adoça as coisas, né? Então hoje, por exemplo, as pessoas que têm dificuldades de largar o doce, você pode adoçar o seu café, você pode fazer um bolo, por exemplo, com fibra de maçã. Tá? Então a maçã, ela está presente, se você for pegar esses sucos de mercados concentrados, praticamente 99% deles, a base é a maçã, porque ela vai manter esse suco mais adocicado, né? E a maçã, ela tem uma série de benefícios. Ela contém uma substância chamada ácido málico, por exemplo, que ajuda a limpar o nosso corpo, protege o cérebro, protege o coração, limpa o intestino, limpa o fígado. Então, ela realmente é uma das rainhas, assim, das frutas, né? Falam que a gente tem que comer uma por dia, né? Ajuda no dente, ajuda em tudo. A maçã, hoje quando eu fui assistir a matéria, assistir os videozinhos lá do senhor no YouTube, já fui procurar uma maçã. Falei, saí do programa hoje, vou comprar minha maçã e vou começar a comer minha maçã todo dia. A água também ela é muito importante, né, doutor? Tomar água. Sim. O nosso corpo recicla por dia, só no intestino, em torno de 7 litros. Então, se a gente for pensar assim, né? Nosso corpo todo tem em torno de 5,5 litros, 6 litros. Então, se eu reciclo de 7 a 9 litros, significa que essa água ela vai passar e vai passar de novo, e de novo, e de novo. E a água, ela é um nutriente. E conforme a gente vai utilizando essa água, ela vai literalmente perdendo elétrons, ela vai enfraquecendo. Então a gente precisa trocar essa água. E o nosso corpo não faz reserva de água. Então a gente ou coloca, ou você tem, porque você está tomando, ou você não vai ter. E o que o intestino começa a fazer? Para você poder ter um processo de reciclagem dessa água de uma forma mais ajustada, se você está tomando água nova, o seu corpo vai pegar essa água nova e a água velha vai sair pelo seu xixi. Se você não está tomando água suficiente, o intestino precisa pegar do seu cocô todo dia. Então, a pessoa que está tomando pouca água, literalmente ela está tomando água. Eu vou tomar um gole de água agora aqui. Vou tomar um golinho de água aqui. Gente, tomar água é importante. É muito importante. Até o doutor vai tomar um golinho de água. Doutor, e quais são esse câncer do intestino que a gente está ouvindo falar tanto? Acho que tem, para mim, eu estou tendo casos de pessoas mais perto, não se ouvia falar tanto como eu tenho ouvido falar agora. Quais são os principais sintomas? Como eu começo a identificar que eu estou tendo algum problema, que o meu corpo está dando algum sinal que eu devo estar indo procurar ajuda médica? Via de regra, a gente tem uma lógica na saúde do intestino que diz assim: mais de 3 dias fora do seu ritmo normal, atenção. Mais do que 1 mês fora do seu ritmo normal, já é sinal vermelho, você já tem que buscar ajuda. E o que seria sair desse normal? Por exemplo, na média, a gente vai no banheiro pelo menos uma vez a cada 3 dias e até 3 vezes por dia. Então essa é a regra geral. Se a pessoa vai todo dia no banheiro e de repente ela começa a ir a cada 2 dias, ela saiu da normalidade dela. Apesar dela estar dentro da regra geral que diz até 3 dias e até 3 vezes por dia. Já liga um sinal de alerta. Só que ela saiu do normal
dela. Se você começa a ter diarreia, constipação, perda de peso, você começa a ter as fezes mais escurecidas, que é um sinal de você ter sangue oculto ali. A própria mudança na cor das fezes é um indicativo importante, né? Porque 50% do peso final das nossas fezes secas é corpo de bactéria que vive no nosso intestino. E por causa dos ácidos que a gente produz, o nosso cocô sai sempre mais ou menos de uma mesma cor, um amarronzado. Se ele ficou branco, amarelo, se ele ficou muito escuro e isso se tornou um padrão, a gente já tem que começar a prestar atenção. Por exemplo, uma pessoa pode comer beterraba hoje e o cocô dela sair mais escuro amanhã. Sim. Mas ela liga a causa à situação. Ela comeu beterraba hoje, tomei um suco de uva concentrado hoje, saiu mais escuro amanhã. Mas isso começou a se tornar recorrente, já é o caso de procurar ajuda. Então, assim, até 3 dias a gente está considerando algo como normal. Passou de 3 dias, sinal de alerta. Passou de 15, 20 dias, um mês, tem que buscar ajuda. Justamente porque é o que a gente está falando agora. Às vezes, a pessoa diz assim, eu não sinto nada, não tem nada errado, enfim, e ela vai fazer o exame, ela está com pólipo. E esse pólipo pode não ser nada, né? Tanto que o médico faz a ressecção, ele tira aquele pólipo fora, ou aquilo já pode ser o princípio de um câncer. E se esse câncer se espalha, o nosso intestino ele é muito cheio de nódulos linfáticos. O nosso sistema linfático, que é o sistema de defesa, ele está muito conectado no nosso intestino. Só para as pessoas terem uma ideia, mais de 80%, 82% de todas as células do sistema imune do corpo estão estocadas no intestino. Então, quando eu crio uma situação ali nesse intestino, para ela se espalhar para o corpo é muito rápido. Por isso que a gente tem que sempre pegar no começo. Tanto que uma das grandes preocupações que a gente tem, né, no câncer de intestino é se ele já fez metástase, se ele já espalhou para o restante do corpo. Então, sempre fígado, pâncreas, o nosso pulmão e o intestino são áreas bastante sensíveis, assim, que a gente precisa cuidar muito. Sempre está em alerta, cuidando, fazendo os exames. O doutor, ele escreveu esse livro aqui, olha, o Código da Eubiose. Isso. Fala sobre um pouquinho desse livro pra gente. Vou ler esse livro essa semana, tô super interessada. Fala um pouquinho, dá um spoiler pra gente, doutor, nesse livro aqui. A eubiose é o estado de equilíbrio do nosso intestino. Quando o nosso intestino está desequilibrado, ele está em disbiose. Então, o Código da Eubiose foi um livro escrito com a intenção de que, claro que profissionais da área de saúde também podem comprar o livro e ter ele em casa, mas ele é um livro pensado para a pessoa que está em casa. Entender o intestino, o que é, como funciona, para que serve, o que pode fazer mal, o que não pode fazer mal. Coisas muito simples, como, por exemplo, levantar de manhã cedo e tomar um copo de água morna. A gente não tem ideia do quanto isso é significativo e é uma coisa tão básica, e a minha tão mãe simples. quer que eu tome também. Toma um copo com água, que você vai no banheiro. Às vezes eu tenho um pouquinho de intestino preso. Vai, toma. Mãe, pelo amor de Deus, quem consegue tomar um copo de água morna? Mas realmente é importante. Faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Jantar tarde demais traz problemas. A sequência dos alimentos, né? A gente discute muito hoje. Até essa semana alguém me perguntou assim, doutor, coloca a salada no começo, no meio e no fim. Eu falei para ela, olha, eu não vou nem discutir isso com você, porque esse não é o tipo de discussão que me interessa. Porque isso é comida de verdade. Se você vai colocar ela no começo, no meio e no fim, ela vai te trazer benefício em todos os pontos. O que a gente deveria estar discutindo é, será que toma refrigerante? Será que põe a margarina? Será que tira o conservante? E isso é problemático. Você falou, por exemplo, em relação ao leite. O leite, ele é um alimento pró-inflamatório, mas a carne também é, o brócolis também é, a couve-flor também é. Então, a gente está discutindo muito se o leite é um problema e a gente não está olhando para a quantidade de conservante que está entrando no nosso organismo. A gente não está olhando para a quantidade, por exemplo, de corantes artificiais, corantes que já são proibidos em outros países, né? Corantes que são proibidos no Japão, nos Estados Unidos, na Europa inteira, são usados na alimentação para crianças. É muito perigoso esses pozinhos que coloca no macarrão instantâneo, batata frita, essas... Faz muito mal, né, doutor? Sim, os glutamato monossódico. E em vários países já são proibidos também, né? E aqui no livro do doutor é muito legal, tem dicas de chás, de alimentação, tudo certinho. Como que a gente faz para adquirir esse livro, doutor?
direto pelo site da Fitoessência, que é a minha empresa, né? Então, fitoessência.com.br. Vou colocar aí na tela. Ou se você estiver passando por Curitiba e quiser visitar a nossa loja física, na Alferes Ângelo Sampaio 620. Aliás, estão todos convidados. Doutor, muito obrigado. Muito importante todas essas dicas, toda essa orientação. Se eu quiser deixar mais algum recado, deixar alguma palavra para o pessoal que está nos assistindo, pode ficar à vontade. As pessoas sempre me perguntam o que eu devo colocar na vida para ter mais saúde. E a minha resposta sempre é, primeiro tire tudo que é lixo, e aí depois você vai pensar em colocar coisas melhores, né? Então, basicamente hoje a gente está muito focado em querer trazer suplemento para dentro, remédio para dentro, né? Então a gente precisa, na verdade, limpar. E esses dias eu fiz uma palestra para 1.500 pessoas, e eu perguntei inclusive para as pessoas, né? Vocês todos concordam que dormir bem, comer frutas e verduras, fazer atividade física é bom para a saúde? Levantou todo mundo assim, não ficou nenhuma mão sem levantar. Aí eu pergunto para as pessoas e pergunto para você que está em casa agora. Você dorme antes das 10, come 5 porções de frutas e verduras e pratica atividade 5 vezes por semana? Às vezes não é falta de conhecimento, às vezes é falta de organização para a gente pegar o que a gente já sabe que funciona, que dá certo e colocar para rodar. E aí a gente vai fazer a diferença. Não fique buscando nenhum tipo de produto mágico para você transformar a sua vida. Hoje a gente está aí com as canetas emagrecedoras, né, chegando já a quase 14% da população brasileira usando as canetas emagrecedoras, sendo que nem 7% mantém atividade física regular e menos de 2% dorme no horário que deveria dormir. Não estou dizendo que é uma tecnologia que não funciona, é uma tecnologia boa, só que a gente vai muito no milagre, a gente vai muito no que é fácil, a gente vai muito naquilo que transforma imediatamente. E não é isso que vai te trazer saúde, é constância. Às vezes a gente emagrece demais, não está tomando as vitaminas, está perdendo tudo que a gente precisa, principalmente a massa magra, né, doutor, que faz a gente estar bem. Então é isso, gente, segue as dicas do doutor. Muito obrigada, doutor, foi muito esclarecedor. Prazer. Volte sempre para a gente falar de mais temas. Muito obrigado. Amei tê-lo aqui conosco, viu? Obrigada. Até mais. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você já baixou o app da Rede Mundial? Uma programação abençoada direto na palma de sua mão. É muito fácil e muito rápido. Vá até a loja de aplicativos do seu celular, digite Rede Mundial, clique em instalar e aguarde. Depois é só abrir o aplicativo e acompanhar o melhor que a fé pode proporcionar para a sua vida. Presta atenção porque Deus vai fazer milagre. De onde você estiver, 24 horas por dia. Rede Mundial, conectando sua fé a um clique de distância. Agora chegou o nosso momento, a hora da palavra. A palavra de hoje, ela está lá em Romanos 8, 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para um matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Aqui Paulo está falando que quem poderá, ele está fazendo uma pergunta, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Existe alguma coisa? Paz, pastora Tati, tudo bem com a senhora? A paz, pastora, a paz a todos, nada. Pode alguma coisa? É uma pergunta. Uma pergunta. Pode alguma coisa? Pode principados, demônios, situações, Perseguições, tribulações, doença, nada. Aqui Paulo está garantindo, nada pode nos separar. E ele, como a senhora bem disse, agora há pouco, ele pode falar isso, hein, pastora? E aqui a palavra de Deus está falando que a gente vai passar por esses momentos difíceis. Como Paulo aqui, Paulo, ele tinha moral para falar isso? Ele tinha. Toda, né? Paulo aqui, ele tinha passado por perseguições, passava por perseguições, foi açoitado, humilhado, perseguido, caluniado, preso. E aqui ele falou que todas essas situações, todos esses momentos difíceis que ele passou, nada separou ele do amor de Cristo. Esse amor de Deus por nós, nada, nenhuma circunstância pode nos separar. Às vezes você está passando por uma situação que pode até pensar, será que Deus me esqueceu? Será que essa doença é porque eu fui abandonado, esquecido por Deus? Será que esse problema que eu estou passando no meu casamento ou da minha vida financeira, eu fui esquecida por Deus? Não foi. E essas coisas, pastoras, fazem parte das nossas caminhadas. Angústia, perseguição, tribulações. Isso faz parte da caminhada. É o ciclo da vida, né? O ciclo da vida. Mas em todas essas coisas, o amor de Deus, ele permanece. O amor do Senhor, ele está conosco. Nos momentos bons, nos momentos difíceis. E Deus está garantindo assim, não importa a situação que você está vivendo, não importa a situação que eu estou passando neste momento, que você que está aí nos assistindo está enfrentando. Deus está garantindo que o amor dele permanece. E não é enfermidade, né? Não é crise financeira, não é perseguição, não é diagnóstico. Nada pode separar desse amor. Esse amor tão puro, tão verdadeiro, tão real, tão presente na nossa vida, né, pastora? Verdade. É um amor inseparável. É um amor que nos sustenta no dia da luta. Um amor que nos faz acreditar, que está dizendo que nem as coisas do presente, nem as do porvir vai nos separar. Nós não sabemos não há circunstância. Não há circunstância, sabe? E isso faz o diabo ficar revoltado, o inferno, né? Investir. Fica revoltado por isso, porque sabe que nada pode nos separar do amor de Cristo. Um amor tão verdadeiro que morreu por nós, para se fazer presente 24 horas por dia na nossa vida. E aqui ele diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas essas circunstâncias que a gente passa, esse dia difícil, dia mau, tudo isso nos torna mais que vencedores. Você é vencedor, mas quando você está em Cristo Jesus, você se torna mais que vencedor. Você vence de uma forma extraordinária. É aquela doença que veio, que talvez você achava que ela veio para a morte, mas ela veio para gerar testemunho na sua vida. Esse problema que você está passando agora, ele é um problema que vai gerar testemunho. Quando nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores, todas as nossas lutas, elas se tornarão milagres em nome de Jesus. Assim a gente tem exemplos de José. José ele foi perseguido, foi vendido, foi preso, mas ele se tornou mais que vencedor. De escravo ele se tornou governador do Egito. Jó, ele passou pelo momento mais difícil, ele perdeu quase tudo. De uma vez. E porém, em nenhum momento ele deixou de acreditar, de crer que o Senhor, Deus era com ele. Até mesmo a mulher dele pediu
amaldiçoa esse Deus logo e morre, porque não tem mais jeito para você. E Jó, em nenhum momento, ele deixou de acreditar que Deus Estava com ele. estava com ele. E era tudo que ele tinha. Era o amor de Deus, era a presença do Senhor que estava com ele. E isso nos acontece no dia mau, no dia de luta. Você vê, às vezes a pessoa enfrenta uma luta na família ou no casamento, ou talvez com um filho, uma má notícia. E nós temos que ver que Jó recebeu todas essas má notícias de uma vez. Mas ele perdeu tudo, mas ele tinha o amor. O amor permaneceu. E é isso que Deus está falando conosco hoje, né, pastora? Que o amor é real e a presença do Senhor, ela está conosco. E é isso que nos faz passar pela luta, passar pela batalha. E sabemos que vamos vencer, porque é A passageiro. gente não está sozinho. Não estamos É quando sozinhos. você está passando por aquele momento de dificuldade, mas você sente abraçado, cuidado por Deus. Esse amor que ele transborda, ele excede todo o conhecimento. Ele é um amor assim tão grande que você está passando, mas você tem aquela certeza de que você não está sozinho. Todo dia Deus vem lá com um louvor, com uma palavra, com uma mensagem que vai te edificar, que vai te levantar. Esse amor é o amor de Deus por você. Saiba que você não está sozinho, que todas essas coisas que nós passamos, que faz parte do ciclo da vida que passamos, Deus está conosco todos os dias. E quando nós permanecermos, é o que o nosso apóstolo tem falado muito, sobre permanecer, sobre perseverar, não desistir, não desacreditar. Quando nós passamos por essas situações, nos tornamos mais que vencedores. Não é só vencer, você não vai passar por esse diagnóstico, talvez de câncer, talvez de uma enfermidade que os médicos não tenham mais cura, ou por esse problema no teu casamento. Talvez nesse momento você está ouvindo essa palavra, assistindo essa programação, seu marido te abandonou, seus filhos estão perdidos nos vícios, ou até mesmo a tua casa se encontra num momento de desunião, um momento de brigas. Tudo isso que você está passando, se você permanecer firme, se você perseverar, tudo isso vai te tornar não apenas vencedor. Você apenas não vai passar por isso, mas tudo isso vai gerar milagres, testemunhos para a tua vida. Vai ser algo que vai te edificar, te fortalecer e te deixar mais forte. O maior exemplo que a gente tem de amor, que passou pelo dia da tempestade, pelo dia mau, foi o dia que o nosso Senhor Jesus foi crucificado. Verdade, pastor. Ele não deixou de passar pelo dia Não. mau. Ele não deixou de passar por o dia mau e ele enfrentou ali. E para quê, pastora? Por amor. Por amor. E não existe no universo algo que se compara a esse amor. E também não tem no universo nada que possa quebrar esse amor de Deus conosco. Com você que está nos assistindo. Porque Deus sempre vem, como a pastora bem disse, com uma palavra. Ele sempre usa alguém para nos lembrar que Ele se faz presente, Ele pastora, cuida da que gente Ele tá nos com a gente. detalhes, né? Verdade, exatamente. E esse isso. amor tão grande que deu a vida por nós, que passou pela crucificação, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nos deu vida, vitória, levou todas as nossas enfermidades naquela cruz. Então que hoje essa palavra venha entrar no teu coração, que você vai entender aqui, ele começa falando, quem nos separará do amor de Cristo? E ele fala algumas coisas aqui, né? Pode ser perseguição, pode ser espada, coisas que poderiam nos separar. Mas nem mesmo a morte é capaz de nos separar desse amor tão grande. Então que você venha se manter firme, fiel a Deus, permanecendo na palavra dele, crendo que ele é com você. E que jamais você está sozinho, jamais ele te abandonou. E tudo isso vai passar em nome de Jesus. Porque não é nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo. Nada, nada, nada. Que esse amor, nesse momento, onde você estiver, ele venha invadir o teu coração. Ele vem invadir a tua casa. Ele vem invadir a tua saúde de tal forma
que você venha se sentir neste momento acolhido, abraçado. As suas lágrimas, nesse momento, elas são enxugadas por esse amor tão grande, que é o amor de Deus por nós. Não há pecado, não há erros, nada pode te separar desse amor. Basta você permanecer fiel a esse amor tão poderoso que transforma toda e qualquer situação. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostrem pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar
a Deus. Que louvor maravilhoso. Sim, você pode clamar que o Senhor Jesus, ele vai te escutar, vai te socorrer. E agora, estamos no mês de agosto, mês esse que se comemora o Dia dos Pais. E para isso, vamos chamar um clipe todo especial. Acompanhe. Você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser de sermos
Você já baixou o app da Rede Mundial? Uma programação abençoada direto na palma de sua mão. É muito fácil e muito rápido. Vá até a loja de aplicativos do seu celular, digite Rede Mundial, clique em instalar e aguarde. Depois é só abrir o aplicativo e acompanhar o melhor que a fé pode proporcionar para a sua vida. Presta atenção porque Deus vai fazer milagre. De onde você estiver, 24 horas por dia. Rede Mundial, conectando sua fé a um clique de distância. Voltamos para a hora mais deliciosa desse programa com a nossa lindíssima de sempre, Dona Rô. Tudo bem com a senhora, Dona Rô? A paz, pastora, a paz a todos. Tudo bem, graças a Deus. Eu estava com saudade da senhora. Também. E aí, Dona Rô, fala pra gente aqui qual que é a receitinha de hoje. Hoje nós vamos fazer um bolo de fubá cremoso, muito simples, muito fácil, que vai agradar todo mundo. Então, papel e caneta na mão, que está no ar, o Receita com Memória. Para o nosso bolo de fubá cremoso, você irá precisar 4 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, 2 colheres de manteiga, 4 xícaras de leite, 1 xícara de fubá, 2 colheres de farinha de trigo, 100 gramas de parmesão ralado, 1 pitada de sal e 1 colher de sopa de fermento químico. Gente, eu amo esse bolinho de fubá. Nossa, a Dona Fátima, ela faz pra gente lá domingo de manhã. É maravilhoso para tomar com café. Quando terminar aqui vai ter um cafezinho que a gente vai tomar junto com esse bolo. E aí, Dona Rô? A gente vai colocar no nosso liquidificador os 4 ovos. É tudo no liquidificador? Tudo no liquidificador. Super fácil. Super fácil, prático, que alguém pode fazer. O nosso açúcar e a nossa manteiga e o leite, vamos dar uma batidinha antes. Primeiro esses ingredientes. Esse bolinho, gente, é tudo de bom. É um dos meus favoritos, Dona Rô. Ah, que bênção. Eu fiz lá porque a gente teve o nosso MDA lá na nossa igreja. Fizemos uma ação social, umas coisas muito legais. Eu fiz e as meninas elogiaram muito. A senhora tirou foto? Tirei. Depois Milena vai passar aí pra gente. Então, vamos bater um pouquinho. Pronto? Quantos minutos aí, mais ou menos? Só bateu, aqui é rapidinho. Só pra dar essa misturadinha. Só para não ficar com cheiro de ovo. Gente, agora só. Então essa batidinha que a Dona Rô dá é só para não deixar com cheirinho de ovo, aquele cheirinho de ovo. Daí a gente já vai colocar o nosso sal, porque toda receita que eu faço eu ponho uma pitadinha de sal. Eu já aprendi isso. A gente vai colocar o nosso trigo. O nosso fubá. O fubá pode ir direto, não precisa antes dissolver, só nada colocar disso. Aqui. E também o nosso queijo, mas pode ser coco também, que a pessoa gostar. Eu gosto de coco também. E a gente agora vai dar uma batidinha para misturar e desmanchar um pouquinho o nosso queijo. Agora a gente vai colocar o nosso fermento. É muito rápido. Muito rápido, muito prático. Não bate muito tempo. Isso. Bate um pouquinho mais o ovo com o leite e a manteiga. Depois, quando colocar o trigo e fubá, a gente bate rapidamente. E agora, rapidamente, só para espalhar. Mais uma vez. Rapidinho. E está pronto. E cadê a forma? Isso, a nossa fiel escudeira aqui, gente, a Dai, não deu nem tempo ainda de chamar as coisas, foi muito rapidinho. Foi rapidinho, essa receita é muito simples, muito prática. Ela é líquida assim mesmo, pastora. Pode ir nessa Pode de vidro ser numa mesmo. de vidro. Não pode ser uma forma muito grande porque ele não cresce. Ele dá uma crescidinha bem pouca. Essa é a receita mais rápida de todas. Isso. Essa é impossível a Regiane fazer e dar errado. Aí, Regiane, é impossível.
E pela simplicidade, pastor, eu fiz lá para minhas amiguinhas lá da igreja e eu pensei, não vão dar nada, mas teve tanto elogio esse bolo, Não, é uma tanto delícia. elogio, que eu fiquei feliz. Delas falaram, faz na TV. Eu falei, então tá bom. E agora, quanto tempo? E ele parece que dá errado porque ele fica muito líquido, mas não, é Isso. esse o ponto mesmo, né, Isso, dona ó, Rô? Ricardinho, tá Olha como vendo ele aí? fica Ó, bem ele líquido. fica bem líquido. A gente olha assim... Parece que deu errado, mas que a vai gente dar vai colocar certo. mais fubá, não. Não, Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quanto tempo? Mais ou menos 40 minutos no nosso forno, mas Por você quê? já sabe. Fala lá, Forno dona e Rô. marido, cada um conhece o seu. Fica de olho. Enquanto isso, enquanto o nosso bolo está no forno, eu vou chamar agora o nosso AMAS, Ação Social da Igreja Mundial. A paz do Senhor, missionária, tudo bem com a senhora? A paz do Senhor Jesus, pastora Jaque, a paz do Senhor Jesus para todos que nos acompanham através da nossa programação. Hoje eu estou aqui para falar de um projeto maravilhoso da nossa Igreja Mundial do Poder de Deus, o nosso MDA. E através do MDA, juntamente com o AMAS, temos realizado as nossas ações sociais, porque o nosso próprio Senhor Jesus nos ensina através da palavra dele. Porque eu tive fome e me deste o que comer, eu tive sede e me deste o que beber. Eu era estrangeiro e me hospedastes, eu estava nu e me vestisse, eu estive preso e foste me visitar. Então nos ajude, faça a sua doação, vá até uma igreja mundial mais próxima da sua casa e eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus irá abençoar você e a sua família. É com a senhora, pastora Jaque. Glória a Deus, missionária Ana. Esse trabalho do AMAS é um trabalho tão importante, né, dona Rô? A senhora fez essa semana também na igreja da senhora? Isso, é um trabalho muito importante, onde a gente mostra o amor de Deus através de ações de amor e de cuidado. Faça parte dessa obra maravilhosa, porque como eu sempre dizia, vamos mudar o mundo, mas missionária Rô, como que a gente pode mudar o mundo? Com generosidade se muda o mundo e faz a diferença. O que você tem nas mãos? Deus não vai te cobrar mais daquilo que você tem. Até a gente pregou lá na nossa ação, pastora, sobre Dorcas. Ela era uma mulher que tinha uma agulha e fez a diferença na geração dela. O prazer dela era servir. Isso, ela costurava, ela ajudava os necessitados com aquilo que ela tinha nas mãos. A Abigail salvou todo o povo dela porque ela era uma mulher prestativa. Além da beleza, ela se prostrou. E o que ela fazia? Mandou fazer bolo, mandou fazer o que ela podia para aplacar a ira do rei. Você é uma serva de Deus, uma mulher de valor, e Deus vai cobrar de você o que você tem nas mãos. Não se menospreze, não ache que você tem é pouco, porque Deus vai usar você naquilo que você tem, no seu dom, naquilo que Deus fez você. E cada um ajudando um pouquinho, a gente faz a diferença. Então venha fazer parte desse projeto tão bonito que é o AMAS, onde nós servimos com amor, mas também com atitudes. E agora voltamos aqui para nossa receitinha, dona Rô. Isso, pastor. Deu certo o nosso bolo, dona Rô? Deu certo, pastor. Depois de 40 minutinhos de forno, mas cada um vai Esse cuidar bolo do geralmente seu. a gente não tira ele, né, Não, dona Rô? ele é um na bolo de forma tabuleiro mesmo. É melhor fazer assim como a gente fez, num tabuleiro, porque ele não cresce muito. E um tabuleiro pequeno, porque... Super rápido, gente, Isso. prático. Chegou o nosso cafezinho. Pode vir, vem comer comigo, pastora Tati. Vamos provar essa maravilha. Dona Rô, cadê a xícara da dona Rô? Se bem que eu falei de café, gente, mas para ser bem sincero, eu nem tomo muito café. Mas é só para fazer um charme com as amigas, né? Isso, cafezinho. E aí, com as pastora amigas. Tati, você gosta de bolo de fubá? Amo. E feito pela dona Rô? Tem como dar errado? Esse café tem açúcar ou tá sem açúcar? Graças a Deus, então eu sirvo esse café para minha amiga e para minha outra amiga. Aceito. Porque, pastora, daí tem as camadinhas. olha só, vamos lá. Pastora Tati. Cadê o da pastora? Gente, olha esse bolo aqui. Deixa eu chegar. Ricardinho, limpa aqui, Ricardinho. Tá escorrendo aqui. Olha só. Crocante por cima. Camadinha. E eu amo esse bolo cremoso. Agora vamos ver se só tá bonito, né? É. Vamos lá. E eu tomo café. É no 1. Cadê o suspense? Bora lá. 1, 2, 3. E Ricardinho tá limpando a baba. Gente,
Fala aí, o que você achou? Maravilhoso. Só façam em casa. Esse queijo faz toda a diferença. Para eu colocar o coco, é só jogar no liquidificador também. Da mesma forma, pastora? Gente, quentinho, com café, com açúcar, porque sem açúcar não dá, não. Olha, maravilhoso. Tá aprovadíssimo. A senhora arrasa, como sempre, esse talento que Deus te deu. Quando a gente vai terminando de degustar aqui, eu vou deixar a banda com vocês. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei não, você que para além das nuvens, sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Olha, eu tô aqui ainda no meu segundo pedacinho de bolo, que tá maravilhoso. E essa receita foi muito rápido, gente. Eu acho que do programa foi a mais rápida. A mais rápida de todas. Em 5 minutinhos você faz essa receita. E agora eu vou chamar a pastora Andréia. A paz do Senhor Jesus, pastora Andréia. Temos recadinhos aí no YouTube? A paz, pastora Jaque, a paz a todos que estão nos acompanhando neste momento, através desta programação abençoada. Pastora, com certeza, o nosso canal do apóstolo Valdemiro Santiago Oficial é uma bênção. Pessoas são alcançadas através das orações do homem de Deus. Pessoas são libertas, ouvindo ali a palavra, ouvindo a oração. E ali a gente encontra, pastora, muitas pessoas agradecendo também a Deus pela vida do nosso apóstolo, pois ele sim é o homem de Deus e o Senhor tem usado a cada dia mais a vida dele para abençoar a todos, ao povo, a esta nação, em nome do Senhor Jesus. Como o Leandro Custódio, ele diz assim: não sou digno nem de comentar, mas Deus usa a vida do nosso apóstolo para essa obra maravilhosa. Eu só estou aqui hoje porque Deus usou o apóstolo em uma oração na madrugada e fui liberto da depressão profunda. Tentei suicídio várias vezes e também liberto das drogas e alcoolismo. Obrigada, Jesus Cristo, ele diz assim. A dona Maria Guilhermina também, ela fala, pastora, fui transformada, liberta nessa obra mundial pela TV há 16 anos atrás. Muito obrigada, amo essa obra mundial maravilhosa
em nome do Senhor Jesus. E a senhora vê, pastora, muitas pessoas são alcançadas através do canal Apóstolo Valdemiro Oficial. E você que está aí nos assistindo, se inscreva, né? Coloque lá na lupa da sua tela, do seu celular, Apóstolo Valdemiro Oficial, e se inscreva neste canal, aonde você receberá diariamente mensagens, a palavra de Deus, orações, porque, pastora, são muitas as pessoas ali sendo alcançadas pela vida do nosso apóstolo Valdemiro Oficial, canal do nosso apóstolo Valdemiro Oficial no YouTube. Pastora, é com a senhora. Glória a Deus. E todos os dias tem ali uma oração, uma palavra de fé que vai edificar a sua vida. E olha, só quem já passou por situações como essa, do alcoolismo, quem tem um familiar nos vícios, sabe o quão gratificante é receber esse milagre, né, dona Rô? É verdade. Libertação dos vícios. Então, faça parte. Vá lá, ative o sininho, vai lá, se inscreva no canal e todos os dias vem estar com a gente vivendo essa fé. A oração que ela move montanhas, a oração que transforma, a oração que vai fazer a diferença na sua vida. E aproveitando agora, eu vou chamar a nutricionista, a doutora Elisângela, para nos ensinar os benefícios da creatina. Acompanhe. Olá, meu nome é Elisângela Veires, eu sou nutricionista e hoje eu vim conversar com vocês sobre a creatina. Você sabia que além dos benefícios de ganho de massa muscular e força, a creatina também tem vários outros impactos positivos na nossa saúde? A creatina é um dos suplementos mais estudados e hoje já se sabe que ela é muito mais do que combustível para os músculos. Ela tem diversos outros benefícios menos comentados, mas que são cientificamente robustos, que justificam por que esse suplemento se tornou tão popular hoje em dia. Dentre eles está a ação de neuroproteção e também de melhora da memória, visto que o nosso cérebro é um dos órgãos que mais consome energia e a creatina ajuda na regeneração rápida de ATP nas células cerebrais. Pensando em longevidade e envelhecimento, esse suplemento ajuda a mitigar a perda de massa muscular e de força, além de melhorar a densidade mineral óssea quando associado a treinos de força, garantindo assim um envelhecimento mais saudável, reduzindo o risco de quedas e fraturas. Na saúde da mulher, tanto na fase lútea quanto na pós-menopausa, a creatina auxilia na regulação do humor e também a manter a disposição física. E ainda, pensando na moda das canetas emagrecedoras, os famosos análogos de GLP-1, também é um suplemento ótimo porque ajuda a minimizar a perda de massa muscular durante o emagrecimento. Uma dúvida muito comum no uso da creatina é se ela seria indicada para quem não é atleta de elite. E hoje a gente já sabe que sim, ela também se encaixa na rotina de quem não faz esporte de alto rendimento. Caso você perceba que você fica fadigado muito rápido, que você não consegue fazer todas as séries, propostas ali no teu exercício, ou que você tenha uma recuperação muscular muito lenta, a creatina já faz sentido para você. Com o uso dela, você vai perceber que fica mais fácil de fazer as séries, de executar todas as repetições, você terá uma recuperação muscular muito mais rápida e menos dolorida, facilitando o ganho de massa muscular. Importante reforçar que a creatina não tem efeito imediato. Esse efeito vai surgir de forma cumulativa. Por isso, é importante que você tome o seu suplemento todos os dias, mesmo quando você não se exercitar. O ganho real de massa muscular vai começar a aparecer a partir da 4ª semana de uso, conforme você for progredindo as cargas dos treinos. Mas antes disso, nas semanas anteriores, você vai perceber mais disposição durante o exercício, uma capacidade e uma facilidade maior de complementar os treinos, com menos fadiga e uma recuperação muscular mais eficiente. Você já baixou o app da Rede Mundial?
Uma programação abençoada direto na palma de sua mão. É muito fácil e muito rápido. Vá até a loja de aplicativos do seu celular, digite Rede Mundial, clique em instalar e aguarde. Depois é só abrir o aplicativo e acompanhar o melhor que a fé pode proporcionar para a sua vida. Presta atenção porque Deus vai fazer milagre. De onde você estiver, 24 horas por dia. Rede Mundial, conectando sua fé a um clique de distância. Ainda nesse clima de comidinhas gostosas, esse clima de café da tarde, de bolinho, que é maravilhoso, né, Dona Rô? A senhora gosta? Ah, eu amo. É tão bom receber os amigos, as amigas, assim, conversar. Porque a gente, às vezes, trabalha tanto, e a gente se esquece de cuidar da gente, de conversar com quem a gente ama, quem faz bem. Tirar um minutinho, né? A senhora gosta, pastora? Ah, eu amo ter esse tempo de qualidade com as amigas, né, Dona Rô? Eu também amo. Quem me conhece sabe que eu amo ficar caçando cafeteria, um lugarzinho gostoso para você tomar o café com as amigas, você conversar, você rir. E hoje, o Turistando com a Milena vai ser lá na Confeitaria Goods. Acompanhe. Tem lugares que conquistam pelo sabor, outros pela beleza, e alguns conseguem unir tudo isso em um só endereço. Hoje fomos conhecer os encantos da Goods Bakery. A fachada chama a atenção de quem passa por ali. Já os espaços coloridos, cheios de flores e cantinhos aconchegantes, transformam a confeitaria em um cenário perfeito para viver momentos inesquecíveis. Aqui a gente se sente dentro de uma verdadeira casinha de boneca. E todos os detalhes encantam. E os doces, uma verdadeira obra de arte. São cookies, bolos, cheesecakes, tortas e também opções salgadas perfeitas para acompanhar um café especial. O jardim convida o visitante a desacelerar. Cercado por cantinhos charmosos, ele complementa a experiência e rende um cenário perfeito para um bom café ao ar livre. E, claro, muitas fotos. Mas por trás de toda essa beleza, existe uma história de fé que emociona. A fundadora conta que a confeitaria nasceu depois de um sonho muito especial. Em 2007, eu perguntava para Deus por que Ele me criou. Eu sempre tive essa busca de propósito muito grande no meu coração. E eu achava que Ele ia me responder, porque Deus sempre responde, mas não imaginava da forma como Ele fez. Eu orei por uns 3 meses antes de dormir, perguntando a Deus por que o Senhor me criou. E eu tive um sonho, foi o sonho mais real que eu já tive na minha vida. Eu vi uma produção de cookies, que são esses biscoitinhos americanos com gotinhas de chocolate. Eu vi como as pessoas compravam, levavam para casa, como que eles consumiam isso. E a partir de aí eu acreditei e eu comecei uma jornada de fé. Eu falo que é a minha grande aventura de descobrir o que o Senhor tem para mim. Nesse lugar está todo o meu coração, todo o meu amor, tudo que eu tenho para oferecer de melhor para o mundo, eu trouxe para cá. Então, se você quiser experimentar algo assim, venha experimentar os nossos doces, nossos salgados, o atendimento da nossa equipe, a nossa casa que está sendo decorada com tanto carinho para vocês.
que delícia, a senhora viu? Como sempre, a Milena fazendo a gente passar vontade. Mas as dicas da Milena é maravilhosa, né, dona Rô? A nossa lista tá grande, né? Tá grande, porque a gente pensa às vezes que a gente tem que ir para fora para conhecer lugar legal, lugar aconchegante. E a gente tem aqui em Curitiba, aqui no Paraná, lugares maravilhosos que vale a pena conhecer, pastora. E já tem aquele climinha aconchegante que é uma delícia, né? Eu amei, Milena. Ótima sua dica, tá na minha listinha. E agora, vamos para uma homenagem toda especial. Em agosto, vamos viver, né, o Dia dos Pais. E é óbvio, claro que a gente não poderia deixar de homenagear esse homem de Deus tão abençoado, que tem sido um ganhador de almas, o pai de uma nação, o pai da fé, esse homem de Deus. O que ele representa para a senhora, dona Rô? Então, pastora, quando eu era pequena, teve um Dia das Mães que teve uma poesia que disse que a mãe é o ar que respiramos. E daí eu fiz uma poesia, porque antes eu fazia poesia, que diz assim, se a mãe é o ar que respiramos, o nosso pai é o sol que nos ilumina a cada amanhecer. Quando o pai é direcionado por Deus, ele pode iluminar a vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, e iluminar o caminho para ensinar. E o nosso apóstolo é isso para nós. Por quê? Eu sempre dizia para minha irmã crente, graças a Deus, serva de Deus, falava assim, ainda vou ver os milagres da Bíblia. Eu ainda vou ver o paralítico andar, o cego ver, o surdo andar. Daí minha irmã deu uma risadinha, assim, porque muitos anos de igreja, né? E eu vi na nossa igreja os milagres de Atos dos Apóstolos. O paralítico anda, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala. E pessoas têm a sua vida transformada, porque o nosso Deus, pastora, não mudou. E às vezes a gente, servindo a Deus, buscando a presença de Deus, a gente se esquece que Ele não muda, porque Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E a gente viu se cumprir Atos dos Apóstolos hoje, no nosso século, que está tão desacreditado, tão longe de Deus, e nós podemos ver esses milagres acontecer do lado. O primeiro milagre que eu vi, na primeira concentração que eu estive no apóstolo, foi ali na Nossa Senhora de Salete. Eu vi uma cega de nascença albina enxergar na minha frente. Foi forte, pastor, eu chorei 4 dias. Eu liguei para minha irmã, o cego tá vendo, eu vi o paralítico andar, eu vi o cego enxergar. A menininha tinha carteirinha de cega de nascença, para ela pegar o ônibus, para ela ter as coisas especiais, e eu vi. Tem como você não se emocionar. Para a senhora, pastora, qual que foi o que mais marcou nessa obra? O que mais me marcou, assim, como a dona Rô falou também, Muito foi forte uma isso que a dona Rô concentração que era um senhor que era conhecido nosso, da nossa cidade. Inclusive, pastor, o meu pai visitava esse senhor todo mês. Ele ia lá visitar, orar por esse senhor, que ele não andava, ele não mexia do pescoço para baixo. E o pessoal levou ele na praça da estação, deitado no colchão, no lençol. E meu pai, assim, ia orar, ele era de outro ministério, mas foi para olhar os meus filhos. E ele viu esse senhor, que ele visitava todo mês, se levantando e andando. Isso aí impactou a nossa cidade. Eu estava nessa concentração. Qual que era a cidade, pastor? BH, Minas Gerais. E assim, marcou a minha vida. E o nosso apóstolo, ele é isso, o nosso pai na fé. E quantas vezes, pastor, não só os milagres, às vezes a gente passando uma luta também, porque enfrentamos, e a gente assiste esse pai na fé sempre com uma palavra que nos sustenta. Ele é, como a dona Rô falou, um pai que ilumina os caminhos. Então nós temos o nosso pai na fé e consideramos o nosso apóstolo. Glória a Deus. O milagre que mais me marcou, claro que são muitos, podemos dizer até milhares de testemunhos. Foi um dia que eu estava lá no Brás, eu vi um rapazinho, eu acho que a produção deve ter a imagem dele, que ele chegou, eu acho que ele era da Bahia, se eu não me engano, veio todo tomado de lepra, com não, mas tinha uns nódulos assim também, uns caroços, tudo. E eu vi ali até tinha um mau cheiro, o apóstolo abraçando e sem fazer acepção de pessoas, sem nada, abraçou com tanto amor. E depois de um mês, se eu não me engano, ele voltou totalmente curado. Claro que quem faz isso é o nosso Deus, através da vida desse homem de Deus que tem se deixado ser usado por Deus. Passa por muitas lutas,
e tudo ele aguenta firme ali por amor a Deus e por amor às almas. Eu tenho um privilégio um pouquinho de conviver mais de perto ali. O que mais me encanta é a simplicidade, o amor, como ele ama estar com as pessoas. Às vezes no momento dele de lazer, que ele está ali um pouquinho, que ele tira um pouquinho de umas horinhas ali para ter um momento de lazer, o lazer dele é sentar, é estar louvando, é estar com a mesa ali cheia de pessoas falando da palavra de Deus. E agora a gente vai chamar uma homenagem toda especial para todos os papais, em especial para o nosso pai da fé, apóstolo Valdemiro. Existem pais que geram filhos para uma família. E existem pais que Deus levanta para gerar esperança, restaurar vidas e formar uma multidão de filhos pela fé. Neste mês dos pais, queremos homenagear um homem que escolheu dedicar a sua vida a cuidar de pessoas, estender as mãos aos aflitos, fortalecer os abatidos e conduzir incontáveis corações ao encontro de Deus. Apóstolo Valdemiro Santiago, o Senhor se tornou muito mais do que um líder espiritual. Tornou-se um pai para milhares de pessoas que encontraram em suas palavras um abraço quando a dor parecia insuportável. Encontraram em suas orações a força para continuar quando tudo parecia perdido. Encontraram em seu exemplo a coragem para recomeçar. Quantas lágrimas foram enxugadas por meio do seu ministério? Quantas famílias voltaram a sorrir? Quantos corações feridos reencontraram a paz? Quantas vidas descobriram que Deus jamais abandona aqueles que nele confiam? Ser pai é amar sem esperar nada em troca. É proteger, ensinar, acreditar e permanecer ao lado dos seus filhos mesmo nas tempestades. E é exatamente esse amor que o Senhor demonstra ao dedicar sua vida ao cuidado das almas que Deus lhe confiou. Por isso, hoje a nossa homenagem vai além das palavras. Ela nasce da gratidão de milhares de corações que reconhecem no Senhor um instrumento de Deus, alguém que deixou marcas profundas em suas histórias e que continua inspirando gerações a permanecer firme na fé. Receba o nosso carinho, a nossa admiração e o nosso muito obrigado. Obrigado por nunca desistir da missão. Obrigado por acreditar quando muitos já haviam perdido a esperança. Obrigado por nos ensinar que a fé vence o medo, que o amor supera a dor e que Deus continua realizando milagres. Que o Senhor Jesus continue sustentando os seus passos, renovando as suas forças e multiplicando os frutos da sua missão. Neste Dia dos Pais, celebramos não apenas um homem, mas um legado de fé, amor e dedicação. E o Senhor continuará vivendo no coração de cada filho espiritual que encontrou por meio do seu ministério. Um caminho de esperança, de fé e de amor. Feliz Dia dos Pais, Apóstolo Valdemiro Santiago. Que homenagem linda! Apóstolo, um beijo no coração do Senhor. Nós amamos o Senhor demais. Esse estado aqui do Paraná está aqui, na expectativa de o Senhor vir aqui nos abençoar. Que Deus abençoe. Um feliz Dia dos Pais. Eu vou chamar agora a missionária Fátima. A paz, missionária. Temos recados aí no WhatsApp? A paz, pastora Jaque. Sim, senhora. Já estou aqui ligadinha no nosso WhatsApp. E olha que coisa linda, testemunhos fortes que edificam a vida das pessoas. Como o da Camila. Ela diz assim: a paz, pastora Jaqueline, me chamo Camila, sou do Centenário do Sul, Paraná. E esse é o meu filho Gustavo, meu milagre. Gustavo teve uma infecção pulmonar e foi desenganado pela medicina. Mas eu sempre via pela TV, no canal do apóstolo Valdemiro, milagres e pedi a Deus naquele hospital, com muita fé, que curasse o meu filho. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi curado, limpo e hoje está muito bem. Somente agradecer a Deus. Aí já temos as imagens também do antes e do depois. E olha o que Deus tem feito na vida de várias pessoas.
onde o poder de Deus tem alcançado vidas no mundo todo. E você aí de casa não fique de fora. Você pode estar fazendo o mesmo, deixando aqui o seu testemunho no nosso WhatsApp. DDD 41 99575 9336. É com a senhora, pastora Jaque. Que benção, glória a Deus. É cada testemunho, gente, cada milagre que não tem como você não ver, não sentir a presença de Deus. Então deixe o seu recadinho, mande o seu testemunho também, o telefone que está aí no rodapé da sua televisão, do seu televisor, do teu celular. E agora vamos continuar com a nossa banda e já voltamos para a nossa oração. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Nós entramos, Senhor, em oração neste momento, por cada vida, meu Deus, que nos acompanha através do seu televisor, meu Pai. E que o Senhor possa visitá-los neste momento, meu Deus. Visita com o teu poder, com o teu milagre. Visita, Senhor, esta vida que de repente está, meu Pai, diante da sua televisão, chorando, meu Pai, de dores, chorando em ver o seu filho, meu Pai, no mundo das drogas, em ver o seu casamento sendo destruído, meu Deus. Ah, meu Pai, alcança a vida do teu povo, alcança a vida, Senhor, desta família. Entra com teu poder, Senhor Jesus, neste lar, meu Pai, e vai removendo, meu Deus, toda ação maligna. Vai tirando, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que tem feito essa pessoa sofrer. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Sim, meu Deus, em uma só fé aqui, nós declaramos, Senhor, e determinamos que todo o mal, ele venha cair por terra, que toda a enfermidade, todas as doenças, meu Pai, todo o diagnóstico, meu Pai, que foi dado de morte, de derrota, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, meu Pai, para esse lar, para a vida deste homem e dessa mulher, nós declaramos vida, nós declaramos saúde, nós declaramos a casa, meu Pai, a vida financeira, todas as áreas, abundantemente seja abençoado. Senhor, que em nome de Jesus, a Tua presença venha habitar
habitar nesse coração, o teu amor que é tão grande, tão poderoso, que nada pode, Senhor, nos afastar dele. Venha nesse momento ser transbordado, venha ser cheio na vida de cada um. Senhor, nós declaramos a cada pessoa que está assistindo essa programação, que a palavra, Senhor, ela venha dar fruto, que essa oração, meu Pai, venha fazer surgir milagres, efeitos, Senhor, maravilhosos através do teu poder. Então, que em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, ó Deus, esse copo com água, essa peça com roupa, essa fotografia, meu Pai, que tem sido representado por um ente querido, que talvez esteja passando, meu Pai, por dificuldades, até mesmo enfrentando vícios, doenças, que nesse momento seja destruído em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos o teu povo e em uma só fé nós declaramos vida, nós declaramos restauração, nós declaramos a presença do Senhor sobre cada um. Talvez nesse momento, meu Pai, este homem, essa mulher, ela tem orado e não tem tido nem força, meu Pai, sequer para clamar. O que ela tem são lágrimas, lágrimas, meu Pai, que têm sido representadas por uma dor, por uma angústia, talvez por uma síndrome do pânico, ou por até mesmo um vazio na alma. Mas que neste momento o Senhor venha enxugar a cada lágrima, a cada gemido, a cada choro, e venha se transformar, meu Pai, em forças, em avivamento, em fortalecimento do Senhor. É o que nós declaramos em o nome do Senhor Jesus. Beba neste momento o teu copo com água e receba vida, força, em o nome do Senhor Jesus. Olha, eu tenho a certeza que esse amor de Deus, ele te encheu nesse momento. Essa não foi só mais uma programação, não. Foi Deus falando diretamente ao seu coração. Nós vamos ficando por aqui, mas nós declaramos aí, estende a mão. Nós declaramos com essas mulheres de Deus uma semana abençoada, o seu lar abençoado em o nome do Senhor Jesus. Quinta-feira que vem estamos aqui de volta, juntinhos, você não pode perder. Um beijo no seu coração, Deus abençoe, fique com Deus. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. Come
Ai, moço, pelo amor de Deus. A paz, pastora Jaque, a paz para todos que nos acompanham através da programação. Ai, acho que eu já errei. Hoje eu estou aqui para falar de um projeto maravilhoso que nasceu do coração do nosso Deus, o MDA. E também o MDA... Meu Deus do céu. Eu estive preso e foste me visitar. Então... Meu Deus do céu, eu olhei tudo. Então nos ajude, faça a sua colaboração. Nosso Senhor Jesus irá abençoar você e a sua família. É com a senhora, pastora Jaque. E aí? Vai ter que voltar esse final, não?